Você sabia que alguns hábitos podem prejudicar o funcionamento cerebral? Se você quer entender como isso acontece, fica no vídeo até o final e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns hábitos que podem prejudicar o funcionamento cerebral vindo de estrutura emocional balançada, né? Mas antes da gente começar, não esqueça aquele joinha, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tudo aquilo que a gente já sabe e que eu conto com vocês, hein, galera? Não esquece aí, hein? Então, galera, óbvio que não existe uma maneira certa de se viver, né? A vida não vem com um manual de instrução. A gente pensa assim, nossa, será que eu faço tudo errado mesmo? Não é possível, calma, relaxa, é assim mesmo, tá? A gente não tem uma maneira correta de se viver. Mas existem alguns hábitos que a gente consegue perceber que melhoram a nossa qualidade de vida, tá? E o nosso cérebro, quanto mais saudável ele tiver, melhora a minha qualidade de vida. Afinal de contas, ele é a máquina que executa todas as funções no meu corpo, né? Então ele precisa estar bem, ele precisa estar saudável, ele precisa estar descansado para poder ter um bom aproveitamento do dia e um bom aproveitamento de todas as experiências que eu tiver ali a curto, médio e longo prazo, tudo bem? Logo, nós criamos alguns hábitos ao longo do caminho que podem de fato ser prejudiciais ao funcionamento cerebral e até mesmo no dia a dia da nossa vida, tá? Porque uma coisa acaba levando a outra, né? Por exemplo, não se priorizar. Quando a gente não se prioriza, a tendência é eu de fato tornar isso uma coisa muito conflituosa dentro de mim, né? Por quê? Porque existe uma parte dentro de mim que deseja que eu me priorize, que eu me coloque em primeiro lugar, tá? E normalmente eu vivo tanto em função de todo mundo que eu esqueço de mim, né? Um outro exemplo também é quando eu tenho problemas, né, para dormir, né? Então, o dormir também é uma coisa muito complicada, por quê? Porque dormir é uma experiência muito importante, renovadora e revigorante para o corpo e para a mente. E o cérebro precisa desse sono de qualidade. Então eu vou falar 4 coisas, ou seja, 4 hábitos que a gente precisa trabalhar. E caso você se pegue ali precisando melhorar isso, vamos começar a trabalhar, tá bom, galera? 4 hábitos para a gente poder começar a melhorar nossa qualidade de vida e fazer com que o meu cérebro esteja muito mais saudável, muito mais disposto e trabalhando e funcionando, né? A meu favor, muito melhor, tá bom? Primeiro hábito. Vamos cuidar melhor do nosso sono, tá? Como eu disse, o sono ele é primordial, né? Então assim, tenha hora para dormir e hora para acordar. Se preocupe sim em ter um sono de qualidade. Tem pessoas que falam, mas eu não consigo dormir cedo, né? Então assim, por que você não consegue dormir cedo? Isso já virou um hábito, né? Então, vai trabalhando em você possibilidades de reprogramar a sua mente, criando de novo o hábito de dormir um pouco mais cedo. O que você considera cedo? Defina cedo para mim, tá? Porque para algumas pessoas, meia-noite é cedo. Então depende de que você entende como cedo, né? E tudo na vida é um hábito, tá? O cérebro ele é muito poderoso e altamente reprogramável. Então se você quiser criar o hábito de dormir cedo, por entender o quanto isso é muito saudável, você consegue sim, tá? É só querer, né? E lógico que as primeiras vezes vai dar um pouquinho de trabalho, as primeiras vezes serão mais chatinhas, né? Porque existe uma programação ali onde ele está acostumado, ele está habituado a dormir 3, 4 da manhã. Então é óbvio que ele vai dar aquela travada, mas você vai trabalhando novos hábitos, novos comportamentos, tá? Por exemplo, se eu durmo 3 da manhã, a tendência é eu levantar meio-dia ou 1 da tarde, né? Porque eu meio que preciso compensar ali. Normalmente funciona dessa forma, tá? Se eu dormir 3 da manhã e hoje eu tô sabendo que eu preciso melhorar isso, porque o meu cérebro precisa descansar e 3 da manhã não é o horário que vai ser satisfatório o sono para ele, né? Eu posso dormir às 3, mas acordar às 8. Nossa, mas eu vou ficar um bagaço. Você vai ficar um bagaço o dia inteiro. Mas a tendência é você ficar tão cansado que aí você começa a dormir mais cedo. No próximo dia, provavelmente você vai dormir pelo menos 1 da manhã. Não mais às 3. Então você vai se forçando a mudar um hábito, né, trabalhando isso em você, tá? Ter um sono saudável, ter um sono satisfatório,
ter uma carga horária de sono muito satisfatória é importante para recuperar o corpo. Ele precisa se renovar, ele precisa se recarregar, né? A mente precisa estar descansada para que no outro dia ela possa absorver muito melhor todas as tarefas que você tem como responsabilidade. Não esquece disso, tá, gente? É importantíssimo. Além de tudo, nesse processo de se renovar, de se recarregar, existem alguns hormônios, por exemplo, que são fabricados durante a madrugada, durante o nosso sono. E que se eu não estiver dormindo, é possível que o meu organismo não fabrique esses hormônios tão importantes. Um deles, por exemplo, é o hormônio do crescimento. Por isso que é importante a criança dormir cedo. Quando a gente fala cedo, 10, 11 horas no máximo. Por quê? Porque da meia-noite até as 3 da manhã, por exemplo, alguns hormônios podem estar sendo fabricados sim pela mente, né? E aí para o meu cérebro, e se a criança estiver acordada, trocando o dia pela noite, ela pode estar perdendo aí a fabricação desses hormônios tão importantes, inclusive o hormônio do crescimento, tá? E aí a gente depois pode fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, pede aí que a gente vai fazer um só sobre a importância de dormir, né? Não de dormir demais também, né, gente? Vamos acordar cedo, dormir cedo, acordar cedo, tá bom? Aí você vai falar assim, mas Ana, eu tenho insônia, como é que eu faço isso, né? Precisa identificar a causa dessa insônia. Como eu disse, a insônia normalmente, ela vem muito de uma mente turbulenta, de uma mente muito preocupada, muito excesso de pensamento. Isso faz com que a mente não consiga simplesmente relaxar, fechar, descansar, tá? E aí você precisa entender o que está tirando o seu sono. Que emoções, que sentimentos, que situações, que pessoas você está colocando um grau de importância tão grande naquele momento que está tirando o seu sono, está tirando a sua paz, ok? E aí precisa ser trabalhada a identificação disso, né? Por quê? Porque se eu começo a não dormir bem, existe sim a chance, né, a incapacidade de sono ou sono de má qualidade, ele pode ser um fator muito importante para contribuir no desenvolvimento de uma depressão, tá bom? Por quê? Porque vai perdendo alguns nutrientes importantes, o próprio corpo vai perdendo de produzir e receber alguns nutrientes muito importantes que o sono traz para o nosso organismo, tudo bem? O segundo tópico é saber lidar e encarar bem com aquilo que a gente chama de solidão, né? Mas a gente tem até um canal aqui no vídeo, Solidão e Solitude, volta lá, assiste para você entender como que funciona isso, tá bom? No canal. Falou um canal no vídeo. Falei um canal no vídeo. Ai, é verdade. Temos um vídeo no canal. Isso, pronto, corrigido, né? Foi mal aí, galera. É verdade, tá? Eu sugeri o vídeo exatamente para vocês irem lá e pegarem mais dicas de como saber separar, lidar e viver e entender como funciona a solidão e solitude, tá? Saber encarar a própria solidão e transformar isso numa solitude é muito importante. Por quê? Porque quando eu me sinto sozinho, aquilo pode gerar uma angústia, uma tristeza, pode trazer para mim um desconforto muito grande, né? E a gente precisa estar preparado para descobrir em mim a minha melhor companhia. Isso é uma coisa que pode trazer muita tristeza. Eu posso criar paranoias, fantasiar que essa solidão é uma rejeição do outro, quando na verdade não é, é uma rejeição de mim comigo mesma. Todos os meus comportamentos, de alguma forma, eles são projetivos espelhados no outro. Então eu acabo sofrendo uma dor que às vezes não é real, só está na minha mente. Tudo isso são informações que vão fazendo com que o cérebro fique o quê? Desgastado, cansado, não tão saudável, né? E aí isso vai prejudicando o funcionamento dele, tá? Então parece uma coisa boba, mas não é, né? Então é muito importante eu saber trabalhar e identificar e saber de fato o que é a solidão, como que eu encaro isso, como que eu vivo isso, transferir solidão, encarar como uma solitude, aprender a ficar comigo e com o outro bem. Se eu tiver com o outro eu tô bem, se eu tiver sozinho eu tô bem também, tá tudo certo. É um hábito muito importante, porque quando a gente fica muito sozinho, a tendência é a gente ficar meio jururu e pensando um monte de porcaria, né? A gente entra total na paranoia. Tá? Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ppp, papapá, e na verdade é você quem se rejeita, é você quem tá se isolando, né? Ah, mas aquelas pessoas realmente não me querem. Tá ótimo, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, ó, arruma outro grupo de pessoas para te querer então. Mas primeiro se queira, né? Não queira que o outro te queira se você não se quiser, tá? Reconheça o seu estado para que a mudança ocorra, tudo bem? O terceiro passo, o terceiro tópico, né? É extravasar.
A gente passa por muitas situações na vida que a gente sofre ali uma tensão muito grande, às vezes no dia a dia mesmo, trabalho, família, amigos, cobrança, sabe? Tudo na cabeça da gente e a gente precisa extravasar, né? Se eu não buscar formas de pôr para fora toda aquela tensão que eu tô sofrendo, a tendência é, de fato, eu criar uma tensão dentro de mim tão grande que eu vou virando como se fosse uma panela de pressão, né? E aquilo vai a ponto de estourar. Se eu não tiver um cano de escape, uma hora eu vou estourar. Não sei se vocês já viram uma panela de pressão estourar, mas o estrago pode ser grande, né? Então, o que acontece? Eu preciso criar o hábito de extravasar. Reconhecer que eu tô tensa, que eu tive um dia muito tenso e que eu preciso botar pra fora sem descontar de forma injusta em ninguém, porque às vezes a gente acaba sendo injusto e descontando em quem não merece, né? Então busque extravasar as tensões do dia a dia, as tensões e cobranças da nossa vida. Como que eu faço isso? Terapia, falar alivia, né? Freud trabalha a cura pela fala. Exercício físico, de preferência aeróbico, vai correr, vai nadar, vai lutar, vai dançar, vai fazer o que você quiser, mas vai suar a camisa. Isso ajuda a extravasar. Luta principalmente, isso é excelente, tá? Né? Então, vai buscar formas, seja criativo, de repente até uma caminhada mais acelerada, pensando em outras coisas, né? Então, busque formas de botar pra fora aquela tensão que você tá sentindo. Por quê? Porque se você pressiona aquilo, você deixa aquilo dentro de você, você vai virando uma panela de pressão. E aquilo vai fazendo muito mal pro meu funcionamento cerebral, tá? Se eu quero ter uma vida saudável, se eu quero ter um cérebro funcionando de forma saudável, eu preciso mantê-lo bem cuidado, tá? E o que desequilibra muito do funcionamento cerebral é a minha estrutura emocional. Toda a minha vida tem como base a emoção. Então, se eu tô ali pilhado, tensa, minhas emoções estão no fervo, né? O negócio tá ali, verdadeiro furacão. Eu não posso deixar isso afetar o meu corpo e o cérebro faz parte do meu corpo. Então, eu preciso cuidar dele com o mesmo carinho que eu preciso cuidar do resto. Tudo bem? Vamos extravasar, galera, mas vamos extravasar com inteligência emocional, tá? Não é xingando meio mundo, não. Nem dando na cara de ninguém. Vai extravasar de outra forma, tá certo? Quarto e última sugestão. Aprenda a se priorizar, tá? Se você não cuidar de você mesmo, quem o fará? Não vai fazer. E a gente fica, às vezes, esperando que o outro me priorize, que o outro me queira, que o outro me aceite, que o outro me ama. Vai ficar sentado esperando, né? Aquela caveirinha sentada na praça lá esperando o noivo perfeito, que a gente viu já várias vezes aí na internet, né? Não espere que o outro priorize você, ok? Saiba que essa é sua responsabilidade. Se o outro em algum momento resolver fazer esse movimento, porque tem um relacionamento amoroso, porque tem um relacionamento familiar, porque é uma amizade que naquele momento quer deixar você numa posição de grande importância, puta, que legal, isso é muito bom, tá? Aceite esse momento, receba, agradeça, mas não espere dele todo o tempo, porque as pessoas não têm obrigação de me priorizar. Essa é a minha responsabilidade, tá? E isso demonstra o amor que eu tenho por mim, aquele amor próprio que eu preciso desenvolver caso eu ainda tenha dificuldade de olhar para mim com o mesmo carinho. A verdade é uma só, quando eu estiver me amando, a prioridade é algo natural, tá? E a pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem é, quando eu me priorizo, até que ponto eu estou sendo ou não egoísta? Existe uma diferença grande, porém sutil, né? Entre o egoísmo e a autoestima. Prioridade não é egoísmo, é autoestima, tá? O egoísmo, ele vai vir numa outra pegada, né? Então, se priorizar não é simplesmente ser egoísta, fazer só o que você quer. Não, você vai se priorizar no sentido de que você precisa ser importante para você, porque você não vai esperar isso de mais ninguém. E os outros não são importantes para mim? São, cada pessoa vai ter o seu grau de importância dentro da sua história de vida, tá? E aí, o egoísta não sabe olhar por esse ângulo. A pessoa que está trabalhando autoestima e amor próprio, ela sabe, ela olha com o maior prazer para ela e depois para o outro. Afinal de contas, eu não posso amar ninguém se eu não me amar primeiro, certo? Bem, pessoal, esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado, entendido a mensagem, né? Esses 4 passos que eu sugiro, né, de hábitos que a gente precisa trabalhar para fazer com que o nosso cérebro esteja sempre de forma tranquila, saudável. Por quê? Porque se ele estiver bem, o meu corpo todo estará bem, né? Afinal de contas, ele é a minha
máquina de funcionamento principal. Todo o meu corpo trabalha em função do meu cérebro. O meu cérebro trabalha em função da minha mente. Entende como um precisa do outro? Se eu tiver com as minhas emoções equilibradas, todo o meu corpo tende a ficar também. Gente, um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o joinha, o like, compartilha, curte, aquela coisinha toda que a gente já sabe e eu conto com vocês, tá bom, galera? Beijo, fiquem com Deus e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.